Começa agora o programa Ensinos de Jesus, com Marciel Lobato, Pastor Jorge Duarte, Fábio Bolognese e Priscila Covo. Programa Ensinos de Jesus. Olá, como vocês estão? Estamos começando mais uma vez o programa Ensinos de Jesus. É um grande privilégio, um prazer estarmos aqui com vocês para mais uma hora de estudo da Palavra de Deus. Na semana passada, nós tivemos um estudo muito bom, onde nós falamos da lei moral de Deus, e o pastor explicou e todos nós comentamos que a lei moral de Deus nada mais é do que a lei dos 10 mandamentos. E hoje nós vamos estudar dentro desses 10 mandamentos que há um mandamento que é esquecido. Então nós vamos entender qual é esse mandamento que é esquecido pela maioria dos cristãos hoje. Nós estamos na programação dos Ensinos de Jesus em diversos meios de comunicação. Nós temos pelo YouTube, que você pode acessar no canal da igreja IASD Guaíra. Então é só você entrar lá, não só o programa Ensinos de Jesus, como diversos outros conteúdos nós temos de programa lá no YouTube. Então você está convidado para acessar ali e ver os programas que você queira assistir. E também estamos pelas rádios, né? Nós hoje estamos em 5 rádios. Rádio Mercosul FM, na cidade de Guaíra. Rádio Tom FM, na cidade de Guaíra. Rádio Icaraíma, em Icaraíma e região. Rádio Mercedes e Rádio Pá. Todas essas rádios estão ouvindo o programa Ensinos de Jesus, e é sempre um grande prazer nós estarmos aqui para mais uma vez aprendermos sobre a Palavra de Deus. E nesta uma hora nós queremos te convidar para que fique conosco, para que nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. Está comigo os meus amigos de sempre aqui, os apresentadores do programa Ensinos de Jesus, a Priscila Covo, ela que cuida das nossas redes sociais e também faz as nossas leituras aqui. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Marciel, tudo bem, amigos? Sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos ouvindo, nos vendo através dos meios de comunicação, né, que nós temos o YouTube, o Instagram e também pelas rádios. É um prazer estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Juntamente com a Priscila, seu esposo, né, esse casal maravilhoso que nós temos aqui no programa Ensinos de Jesus, o Fábio, ele que é advogado aqui na cidade de Guaíra e também quem é o nosso diretor técnico aqui. Ele faz os seus esforços para que você que está na rádio ou você que está no YouTube possa ter boas imagens e possa ouvir bem o programa Ensinos de Jesus. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Marciel? Como está? Olá a todos os nossos ouvintes, os nossos amigos que nos acompanham pelo canal do YouTube. Que bom podermos estar mais uma semana aqui estudando a Palavra de Deus, esse estudo tão importante, né? E que você possa nos acompanhar nessa hora que segue aí. Vamos ter um conteúdo muito importante. Vocês que já nos acompanham sabem que aqui o nosso estudo é feito somente, né, com a Bíblia, e eu sei que você vai se surpreender aqui. Temos bastante coisa que talvez você nem tivesse parado para pensar, né, que está acontecendo. Jesus está voltando, então vamos nos preparar para a sua volta. Conosco também o pastor Jorge Duarte. Para quem não sabe, gente, o pastor Jorge Duarte, ele é pastor das igrejas adventistas da cidade de Guaíra, da cidade de Mercedes, da cidade de Pato Bragado, da cidade de Marechal Rondon. Quem mais, pastor? Entre Rios. Então, pastor Jorge é o homem que cuida dessas igrejas, e ele é o nosso convidado especial de todas as semanas, está aqui para nos ajudar exatamente nos estudos, porque ele é um teólogo, é uma pessoa que tem um conhecimento mais aprofundado, e é sempre um grande privilégio ter o senhor aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Marciel? Alegria estarmos juntos, amigos ouvintes. Sempre é bom estar aqui neste canal, nessa emissora, para estudarmos a Palavra de Deus e aprendermos juntos, crescermos juntos e nos prepararmos para a volta de Jesus, que será a grande bênção e a grande expectativa nossa é encontrar Jesus em breve.
Você que está em casa e queira nos acompanhar através da Bíblia, então pega a sua Bíblia aí, deixa do ladinho, né? Você que não pode neste momento, pega um papel, uma caneta, anota aí aquilo que nós vamos ler aqui, estudar, para que você tenha certeza de que aquilo que nós estamos lendo e falando está dentro do contexto bíblico. Este programa tem um compromisso especial, que é falar exatamente o que diz a palavra de Deus. Nós vamos para o nosso prefixo, a música de entrada do nosso programa, e já voltamos. Se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Jesus voltará. Muito bem, estamos de volta, amigos ouvintes. Programa Ensino de Jesus, você ouviu uma linda canção. E antes de estudarmos, vamos orar, vamos buscar o nosso Deus em oração. Ore comigo, onde estiver. Deus maravilhoso e grande Pai Celestial, obrigado pelo teu amor, teu cuidado, e obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu um marcador no tempo, um mandamento, para que nós possamos parar e dedicarmos 24 horas para a oração, para o amor, para o estudo da tua palavra e para cuidar dos semelhantes também. Abençoe-nos nesse estudo, entregamos a vida desses ouvintes, amigos nossos, amigas, nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, hoje nós vamos estudar sobre um mandamento dos 10 mandamentos. Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos sobre a lei moral de Deus. Então a lei moral nada mais é do que os 10 mandamentos de Deus, e ela reflete o caráter de Deus. E todos os mandamentos que nós lemos aqui estão escritos na Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 1 até o 17. Então você que talvez não viu o programa passado ou não ouviu o programa passado, você pode nos acompanhar, você pode ler os textos na sua casa aí. Êxodo é onde estão os 10 mandamentos, tá? Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. Também tem em Deuteronômio, mas nós usamos, entre aspas, a parte original, né? Onde realmente Moisés escreveu ali os mandamentos que Deus lhe deu através das pedras que ele havia lavrado, né? Em Êxodo capítulo 31 diz que Deus escreveu com seu próprio dedo e entregou as 2 tábuas para Moisés. Êxodo 31, verso 18, né? 31, verso 18. E hoje nós vamos estudar sobre um desses mandamentos que é esquecido pela maioria dos cristãos. Isso não significa que os outros não são mais importantes. O fato de estudarmos hoje esse mandamento é porque ele foi deixado de lado, né? Essa é a verdade. Né? Na verdade, pastor, todos os mandamentos são importantes. Nenhum deles deve ser quebrado. Nenhum deles. Só que tem um deles que muitos, primeiro, entendem que ele foi abolido, outros acham que não precisam guardar. Por exemplo, a guarda, nós temos hoje cristãos, alguns que guardam o sábado, outros que guardam o domingo, há cristãos que não guardam dia nenhum,
E nós vamos entender então por que o quarto mandamento, eu já vou dizer aqui, por que o quarto mandamento, na maioria das vezes, ele é esquecido. Hoje nós vamos aprender por quê. Pastor, o que diz o quarto mandamento? Nós estamos falando do quarto mandamento, mas o que é que diz o quarto mandamento? Que quarto mandamento é esse, né? Muito bem, esse mandamento ele está registrado exatamente em Êxodo capítulo 20, o versículo 8 a 11. E vamos pedir para a nossa leitora oficial aqui trazer esse texto para nós. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Amigo ouvinte, interessante que os 10 mandamentos, eles começam com uma negativa, né? Não. Não matarás. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas esse mandamento, ele começa diferente. Ele começa com uma palavrinha dizendo, lembra-te. Por que será que ele começa com a palavra lembra-te? Eu só posso lembrar de algo que já existia no passado. Eu sempre, quando a gente vai tratar do sábado em si, eu acho muito importante começar esse estudo, esse debate, ou quando eu vou tentar explicar isso para alguém, de uma forma que primeira coisa, nós não estamos falando aqui sobre calendário, não estamos falando aqui sobre dia, não, nós estamos falando aqui sobre autoridade espiritual, é diferente, tá? Tem pessoas sinceras que guardam sábado, tem pessoas sinceras que guardam domingo, tem pessoas sinceras que não guardam dia nenhum e nem por isso não estão salvos, estão perdidos, porque talvez nunca ouviram falar de um mandamento esquecido. Então, que fique bem claro, né, Marcel, que nós vamos falar sobre uma autoridade espiritual, ou seja, o que Deus colocou e o que Satanás escondeu. Eu acho que é importante começarmos por aí, né, pastor? Eu penso assim, que você, o pessoal os navegantes aí, no rio, no mar, são colocados alguns faróis, né? Indicadores. Sim. E o sábado, ele é um marcador, ele é um indicador. E nós podemos ver aqui que Deus coloca mandamentos assim, começa dizendo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O que é santificar? Separar, né? E outra coisa, o mandamento termina dizendo assim, porque Deus fez, né, o céu, a terra, o mar. Então o sábado nos conecta com o Criador, com a criação. Pastor, há quem diga, né? A gente ouve muito esses comentários, de que pelo sábado estar nos 10 mandamentos, ele foi dado lá no Sinai. Agora a pergunta que eu faço para o senhor é, a Bíblia faz menção do sábado antes de que os mandamentos foram dados lá no Sinai? Eu vou complementar aqui. Nós sabemos que os mandamentos já existiam antes, tá? Eles foram escritos lá no Sinai. Falamos sobre isso no programa passada, né? Nós vamos a 2 textos. O primeiro é em Gênesis, capítulo 2, o verso 1 a 3. Ali é muito interessante o amigo ouvinte entender que o livro de Gênesis é o primeiro livro e ele fala de origens, começo, né? Gênesis 2, 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Obrigado, Priscila. Primeira coisa, quando Deus fez isto que acabamos de ouvir, o pecado ainda não existia nesse planeta. O homem não tinha pecado. Porque em Gênesis 1:31 diz que Deus viu, era tudo muito bom. E a criação ela só termina no capítulo 2, verso 3, no 7º dia. O que Deus criou no 7º dia? Quem lê a história da criação ali pode ver que cada dia Deus vai criando algo. Mas no 7º dia ele só cria o espaço, o tempo, 24 horas.
para comemorar. E a Bíblia fala 3 coisas. Deus descansou no 7º dia, Deus abençoou o 7º dia e ele o santificou. O que é santificar? Separar. Pastor, o 7º dia não poderia ser qualquer dia da semana? Depende de quando você começa a contar a partir de terça-feira, né? Daria na... Mas aí que tá. Aí a gente volta no que eu falei lá, né? Nós não estamos tratando de calendário. Esse que é o problema, né, pastor? Nós não estamos tratando aqui de calendário, nós estamos tratando... a pergunta não seria qual é o dia mais conveniente. A pergunta seria qual dia Deus separou, santificou e ordenou E aí o descanso. E aí, Fábio, quando nós vamos, né, em Êxodo capítulo 20, no verso 8 a 11, lá diz assim, mas o 7º dia é o sábado. Sim. Aqui em Gênesis não tem nome, mas lá ele especifica, ele deixa bem claro. Gênesis diz que é o 7º dia. Nós não estamos falando aqui de costume, tradição, de maioria que faz. Não, nós estamos pegando a autoridade máxima de Deus, né? E estabelecendo, vamos dizer assim, um eixo hermenêutico, do que a Bíblia fala. E se você quer fazer, né? Isso tem que ficar claro, se você quer fazer a vontade de Deus, saber o que Deus falou, está na Bíblia. Exatamente. E o nosso programa tem o objetivo de fazer o quê? De trazer o que a palavra de Deus diz, o que está escrito. Isso é importante. Um outro texto que eu prometi aqui está em Êxodo capítulo 16, 23. Esse texto é muito importante lermos. Por quê? Quando o sábado foi dado? Na criação do mundo. Quando os 10 mandamentos foram escritos? No terceiro mês depois que o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão egípcia. Agora, esse texto que nós vamos ler aqui, ele menciona... Já mostra o sábado antes... Um mês antes do Sinai, da lei escrita, dos 10 mandamentos. Isso. Vamos ver o texto. Êxodo 16, 23 diz assim: respondeu-lhes isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardai para amanhã seguinte. Então é interessante, obrigado Priscila mais uma vez, é interessante que quando esse texto foi escrito, o povo estava há um mês do Sinai ainda. E ali o maná começou a cair, né? Quando Deus começa a cuidar, está alimentando eles, o maná, que era o pão do céu, eles não tinham alimento, né? Imagina 2 milhões de pessoas no deserto. E aí Deus diz, olha, no sábado não vai cair maná. Eles deveriam saber. Por isso que o mandamento lá começa com a palavra o quê? Lembra-te. Não esqueça, mas lembra porque eu já falei no começo. Não, isso já coloca por terra, né, pastor? A ideia de que o sábado é judaico, que o sábado é cerimonial, ou que o sábado é temporário. Adão era judeu, né? Adão não era judeu. Adão era judeu, nem existia a tribo de Judá para ser judeu. Como é que nem aqui em Israel, os judeus ainda não existem. Não, eram os hebreus ali que estavam ali, na verdade, os judeus foram aparecer, né, pastor, lá para frente. Aqui eram escravos sendo libertados do Egito. O que tem que ficar claro, né? O sábado foi dado por Deus na criação do mundo. Não havia pecado, isso tem que ficar bem claro. Quando Deus deu o sábado, o pecado não existia aqui ainda. Era um mundo perfeito. E a lembrança de que Deus é um memorial, que Deus é o Criador, né? E o sábado ele é uma vacina contra o ateísmo, contra o evolucionismo. Quem guarda esse mandamento não dá para ser ateu. Não tem como. Entendeu? Pastor, na Bíblia, ela é recheada, né, de grandes profetas, mas existiu alguns assim que nós entendemos ser profetas maiores, e até alguns menores, que eles também na época nas suas épocas, né, Moisés, por exemplo, 1500 anos antes de Cristo, Isaías 700 anos antes de Cristo, nós já citamos na lição passada Daniel, né? Que dia que esses homens guardavam? Moisés nós já vimos aqui, né? Vamos a Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. E Isaías ele é muito interessante, porque Isaías ele menciona o sábado
não apenas para judeus, né? Não apenas para israelita, podemos pensar. Vamos ouvir Isaías 58, versos 13 e 14. Se vigiarem os teus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digo digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. E ele diz assim que se desviares o pé de profanar o sábado, se chamar esse dia deleitoso, dia de prazer, e não fazendo tua própria vontade. Então o sábado é estabelecido aqui como um dia especial, Isaías reforça. Em Isaías 56, verso 6, fala dos estrangeiros aqui, ó. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não profanando, e abraço a minha aliança. Veja que Isaías, ele fala do sábado para todas as pessoas estrangeiras, não apenas para o povo hebreu, né? Nós temos mais textos ali. O texto de Ezequiel é muito interessante, Ezequiel capítulo 20, o verso 12, o verso 20. São dois textos muito interessantes. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus colocou o sábado aqui como um memorial, um sinal, uma marca, né? Ezequiel viveu ali 600 anos antes de Cristo, né? Jeremias fala do sábado também, Neemias fala do sábado também. Mas tem mais um texto aqui, Ezequiel, o verso 20 e 20. 20 e 20 diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado nos liga com o Criador. É um dia de santificação. É um dia santo. E quem o guarda é santificado também, né? Santificai os meus sábados, porque eles servem de quê? Sinal. É a marca de Deus, né? Pastor, nós já aprendemos aqui, né, sobre o sábado no Velho Testamento. Mas tem algumas pessoas que fazem uma diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente, porque a Bíblia é uma só. Um complementa o outro. E foi escrita por diversos autores, cerca de 40, mas foi inspirada por um único Deus, o Deus Espírito Santo. E agora nós vamos ver, da agora para frente, já no Novo Testamento, né? Qual era o dia que as pessoas que seguiam a Jesus guardavam? Qual era o dia que o próprio apóstolo Paulo guardou? E, em especial, qual era o dia que Jesus guardava, né? E que dia que foi observado por Jesus quando ele esteve aqui na Terra? Lucas capítulo 16, ou melhor, Lucas capítulo 4, verso 16 e o versículo 31. É muito claro esse texto, né? Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então, Jesus, ele ia à sinagoga, e a sinagoga era a igreja daqueles dias, ao sábado, porque Jesus, ele trabalhava na carpintaria. Nós temos vários textos que falam disso. E ao sábado, ele deixava a carpintaria para dedicar esse tempo à adoração. O verso 31 diz que ele ensinava no sábado. E algumas pessoas dizem assim: mas Jesus era judeu. Querido amigo, Jesus não veio só para os judeus. Ele veio para ser exemplo para todos nós. Jesus testemunhou, né, pastor, do sábado, né? Marcos 2, 27. Eu vou ler aqui. Vocês podem me acompanhar para ver se eu estou lendo certo aí, pastor? Marcos 2, 27 fala assim: o sábado foi feito por causa dos judeus, e não os judeus por causa... Não. Não? Não é isso, não? Não, aqui diz assim. Peraí. Não, o sábado foi feito por causa da lei, e não... Não, não. Também não. O sábado foi feito por causa de Moisés. Também não.
Não? Então leia aí, Priscila, o meu tá errado. Nós temos um herege aqui. O Fábio está querendo Meu tá errado. implantar Ele heresias. está querendo confundir a gente aqui, né, pastor? Ainda bem que a gente está com a Bíblia aberta, né? Exatamente. E Jesus acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Oxe, mas não é Moisés? Não é para Moisés? Aí o que tem a ver o homem com Moisés? Deus. Não é para o judeu. Alguém disse o seguinte, agora na minha pedreja, alguém falou, sabe por que você não guarda o sábado? Porque você não é homem, né? Que isso, pastor? O sábado foi feito por causa do homem. Homem no sentido de humanidade. O verso 28 é muito importante também, né? Assim o foi lido filho- Marcos 2, verso 27, agora o verso 28. Assim, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Então o que significa Jesus ser o Senhor do sábado? Que não precisa guardar o sábado. Não, ele Tá é o bem? dono do Sabe, sábado. todo mundo fala que como ele é o Senhor do sábado, Por que eu não preciso guardar. Por que Jesus, pergunta, por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado, mas por que ele foi Ah, eu batizado? estou usando os argumentos que eu escuto por aí, pastor. Ele estava nos Jesus foi dando um batizado, exemplo. Amigos ouvintes, Jesus foi batizado por duas razões: para nos dar o exemplo e para marcar o início do seu ministério, receber o Espírito Santo e iniciar o seu ministério. Jesus guardava o sábado. Por quê? Primeiro, ele é o criador do sábado. Ele é o dono. Por isso que ele diz assim, ele é o Senhor do sábado. O Senhor é dono. E nem porque ele é o dono, o criador, ele transgrediu o sábado. Deixou de fazer. E nem porque ele, se quisesse transgredir, isso ia fazer você poder Mas transgredir. peraí. Mas Jesus não curou no sábado? E aí? Mas e quem diz que curar no sábado é transgredir É. no sábado? Interessante que Mateus 12, verso 12, né, diz que é lícito fazer bem o sábado. Ele curou no sábado, ele fez o bem. Você sabe, pastor, que muitas pessoas não conseguem entender é o seguinte: quando Jesus veio, o próprio judeu é o homem fazendo burrice, como sempre, né? A inquietude do saber. É o ser humano querendo saber muito e saber demais. Aquele povo, os próprios judeus, eles pegaram um mandamento de Deus, né? E para se assoberbar e tentar talvez compensar pecados ocultos ali, eles criaram muitas regras sobre os sábados 613. que não existia. Quando Cristo vem questionar o sábado naquele contexto, era justamente para bater de frente com esses homens, né, que colocavam o sábado como um fardo já sob a influência de Satanás, né, pastor? Porque o pecado sempre influenciou. Tem que ficar claro aqui para o amigo ouvinte, para todos nós aqui, é que o sábado ele não salva. Nós somos salvos pela graça de Cristo. O sábado não salva, mas ele é um sinal, se você confia em Deus ou não. É interessante que Jesus Cristo, a gente está falando se Jesus aboliu ou não, em Mateus 24, no versículo 20, interessante ali o contexto. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém. Jerusalém aconteceu no ano 70. Essa destruição. Exato. E quando perguntaram quando, que sinal haverá da tua vinda e tal, Jesus está respondendo. E olha o que Jesus falou, que ainda estaria em vigor no ano 70. Mateus 24, verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Se o sábado foi abolido, teria sido abolido com a morte de Jesus, como alguns creem, No então, ano 70, Jesus já tinha ido embora fiquem tranquilos, porque no ano mais de 70, 30 e poucos anos já. exatamente, quase 40 anos. E é interessante que Lucas 16, verso 17, diz assim, nem um tio, nem um i será tirado da lei, enquanto existir o céu e a terra. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, nada mudou. Outra coisa muito importante, os seguidores de Jesus guardavam o sábado, segundo o mandamento. Então, por que eles estavam guardando o sábado? E Jesus morreu, era uma emergência, mas eles preferiram guardar o mandamento, né? Não transgredir esse mandamento. Mas Jesus estava morto. Outra coisa, Jesus também repousou na sepultura, igual na criação. Quando ele criou o mundo, o que ele fez? Descansou. Descansou. E quando ele restaurou, ele pagou o preço do pecado da humanidade, o que ele fez naquela sepultura, naquele dia de sábado? Jesus morre na sexta-feira à tarde, É sepultado na é sexta-feira. sepultado, passa o sábado sepultado e ressurge no primeiro dia da semana. É a segunda criação, né? Ele descansa na segunda criação. Ô, pastor, desculpa, posso
sair do campo teológico agora e ir para o campo histórico rapidamente, Você pode... com o auxílio do nosso querido amigo ChatGPT? Mesmo que você não fale nada que... Não, mas se eu tô eu não vou falar, eu vou ler que tá aqui. Esse programa é a Bíblia, né? Eu vou, não, mas aí que tá, tô saindo do campo, Bíblia, não é o chat. agora eu tô saindo da Bíblia e tô indo pro chat. Tá bom. Se eu concordar, vou dizer não. Eu perguntei para ele que historicamente quando os cristãos deixaram de observar o sábado. ChatGPT. E ele fala assim, ótima pergunta. Aqui a resposta muda de campo. Ou seja, aqui a resposta muda de campo. Sai da Bíblia. Saímos do contexto do texto bíblico e entramos na história documentada. Certo. Vou responder historicamente com datas, fontes, contexto, deixando claro quando, como e por que ocorreu a mudança. Certo. Aí ele fala que do século 30 ao século 100 não houve abandono do sábado. Certo. Tá? Depois ele fala que no começo do século II, iniciou uma tensão após a destruição de Jerusalém, perseguições romanas se iniciaram e revoltas judaicas, especialmente de 132 a 135, e o sábado ele começou a ser visto pelos romanos como judaizante. E o domingo começa a ganhar valor simbólico e não bíblico, tá? E pelos cristãos novos ali, tá? Na verdade, pagãos que vieram para o cristianismo, com medo, costumes pagãos. Exatamente. Aí ele fala que no final do século de 200 depois de Cristo, o domingo começa a aparecer, mas o sábado continua. Então os cristãos eles guardam o sábado, mas os cristãos começam a se reunir no domingo, tendo como ênfase o que já acontecia na comunidade romana. Ou seja, eles já guardavam o domingo por costumes, por conta, né? De adoração ao Deus. Né? Isso. Nenhuma abolição. Aí, no ano 300, tem uma pressão teológica e cultural. É um antijudaísmo teológico que começa o povo, né? E aí começa o culto ao Deus Sol romano e começam a falar do dia do Senhor. Ou seja, o dia da ressurreição de Cristo, né? O dia da... Era uma maneira de poder pregar essa... Isso. E então, em 321, o decreto de Constantino, ele coloca no venerável dia do sol, descansem os magistrados e o povo que vive nas cidades. Aqui ele já tinha se convertido ao cristianismo, né? Mais pontos cruciais. Não citei a Bíblia, não existe menção à ressurreição, não há menção aos 10 mandamentos também, e é uma linguagem claramente pagã, dia do sol. Então, tá aqui o ChatGPT. É o que diz É história. Qualquer pessoa pode perguntar isso. História, né? História, né? E aí houve a consolidação eclesiástica em 364, no Concílio de Laodiceia, e aqui sim colocam o domingo dentro da questão da tradição bíblica. E a partir daí começa a se guardar o domingo. Eu tenho uma cópia do catecismo em casa, e ali no catecismo ele diz o seguinte, que ele faz uma defesa do sábado bíblico, os 10 mandamentos, e aí tem uma frase: mas para nós nasceu um 8º dia. E lá explica que era o dia do sol, que os pagãos adoravam o sol. E para nós nasceu um 8º dia. Roma nunca falou que estava errado, ou que não fizeram isso, ou que não mudaram. Que não era bíblico, né? Não, eles falam mudamos e nós temos autoridade para isso. E quem mudou, né? E nós mudamos e temos autoridade para isso de Deus e pronto, acabou. E é essa a E na verdade o catecismo ele foi escrito por Santo Agostinho. Eu até eu assisti na igreja, na TV Nossa Senhora Aparecida. Alguém fez uma pergunta, né? Por que a Igreja Católica segue os 10 mandamentos do catecismo e não da Bíblia? E aí o padre que lá estava respondendo, ele disse assim, na verdade, Santo Agostinho, ele adaptou os 10 mandamentos de acordo com as nossas necessidades na igreja. E eu já vi muitos padres falaram, gente, nós seguimos porque nós somos católicos. Se você não quer, não seja católico. Ele falou desse jeito. Nós temos a autoridade de Deus para mudar e foi mudado. Pronto, são bem sinceros. Agora, tem cristãos que tentam justificar
que não houve essa mudança. Entendeu? Tenta justificar que eles não seguem o... Que não seguem o catecismo, né? O catolicismo. O catolicismo, aí eles começam a falar que não existe, que não vale, que não... Mas eu acho que isso aí é pior do que você chegar e falar, não, a gente mudou porque a gente tem autoridade para isso. Pronto. Eu estava vendo esses tempos, tem no YouTube, se você Apesar pesquisar. de não ter autoridade. Exato, né? Mas é o que eles justificam, né? O padre Fábio de Mello, ele faz um depoimento, ele fala assim, às vezes o certo é errado e o errado é certo. E ele faz uma defesa do sábado, ele diz que o sábado é bíblico, né? Sim, e às vezes a gente pensa, não tem como falar que às vezes a gente pensa que está fazendo o certo e na verdade está fazendo o errado. Além das mulheres que seguiram ali Jesus e a própria Maria, mãe de Jesus, né? Em Lucas 23:56, acho que tinha mais gente que guardava o sábado, né? Tá documentado isso, será ou não? Vamos lá, Atos 13, verso 14 e verso 27. Atos 13, 14 e 27. vamos lá. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia de Pisídia. Essa é a forma correta de Da falar? Pisídia, né? Isso. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Qual que é o próximo? 27. 27, vamos lá. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Agora o 42. Vamos lá. 42 e 44. Estamos em Atos capítulo 13, né, verso Isso. 42. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que, no sábado seguinte, lhe falassem estas mesmas palavras. 47. 42 e 44. 44. Agora, No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. bom, pergunta, pastor. O apóstolo Paulo, ele não foi uma pessoa que era discípulo de Jesus quando Jesus aqui esteve, e ele só se converteu posteriormente. Alguns evangélicos pentecostais, eles entendem que o apóstolo Paulo é o homem que diz que a lei dos 10 mandamentos ela foi abolida. E a pergunta que eu te faço é: qual é o dia que você está vendo, que a Bíblia está dizendo que Paulo guardava? É interessante que nós vimos aqui que Paulo estava ali, pregava aos sábados. Sim. E não tinha uma igreja cristã guardando domingo aqui. Você não vai ver uma igreja cristã guardando domingo. Em Atos 17:2, olha o que já respondendo direto, mais claramente ainda. Uhum. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Atos 18, verso 3 a 4. Ali fala, e Paulo trabalhava, né? E ele separava um tempo para quê? Qual que é? E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles ali e trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Só um detalhe ali, meu pastor, eles estão falando de Áquila e Priscila, tá? Tem Priscila ali, viu? Sabia que ela ia deixar Pediu pra eu ler. Ela vai deixar a Priscila. Ele me pediu para ler um pouquinho antes. Bem, Paulo trabalhava. E o que ele fazia? Ele parava quando? Fazia tendas e parava aos sábados. E veja que Paulo falou daqueles costumes de a circuncisão, né? E Paulo falou essas coisas, mas o sábado ele continuou guardando. Sim. Porque o sábado faz parte dos 10 mandamentos. Se a gente pegar Atos capítulo 24:14, é muito claro esse verso. Qual que era a visão de Paulo em relação à lei, né? E o sábado está dentro dos 10 mandamentos. É um mandamento esquecido, deixado de lado. E ele incomoda as pessoas, mesmo que não guardam, eles ficam incomodados. Será que eu estou fazendo... Eles tentam acalmar a consciência, mas incomoda. E o amigo ouvinte está assistindo, você sabe que isso tem te feito pensar. E Deus está falando com você. O sábado é um dia especial. Santificai os meus sábados, Deus está dizendo. Servirão de sinal entre mim e vós. Pense nisso. Vamos ver o que diz Atos 24:14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho Né? segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas.
Então Paulo diz assim, eu sigo no caminho, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei. Todas as coisas. Então Paulo não joga por terra nada, né? E se a gente pensar aqui, Apocalipse 14, verso 12, o povo de Deus no tempo do fim, o que a Bíblia diz no tempo do fim? Apocalipse 14, verso 12. Ela diz que o povo do tempo do fim, eles são os que guardam os mandamentos de Deus. Que está a paciência dos santos. Né? E tem a fé em Jesus. Então o sábado está dentro dos mandamentos? Nós estamos acabando de ver que sim. Há alguma dúvida? Pastor, nós vamos para um pequeno intervalo, nós vamos ouvir uma música, na volta nós vamos finalizar o nosso programa. O homem pode fazer planos, mas o agir, o querer e o efetuar é de Deus, que é o Criador. Ele é quem cuida, Ele é quem coloca as coisas no seu devido lugar. Então descanse, não se preocupe. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Amém. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Michele Manoeli. Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. Ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Ele vai cuidar, vai mudar, vai deixar tudo em seu lugar. E ele vai agir, transformar, e no tempo certo irá te honrar. Esse é o canto do povo que descansa nos braços daquele que o criou. É um canto de paz, é um canto de regozijo, de alegria. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. E Ele
te honrar. Ele vai te honrar. Nós cremos na tua provisão, Deus. O Senhor nos criou, sabe melhor do que nós quem somos. Posso até imaginar que o meu amanhã será bem melhor, mas não posso me esquecer que meu futuro está seguro em Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Michele. Glória a Deus. Muito bem, estamos de volta com o programa Ensinos de Jesus. Estamos chegando quase ao final do nosso programa. E hoje nós estamos aqui discutindo sobre um mandamento que foi esquecido e é esquecido pela maioria dos cristãos. Que outras religiões, sem ser cristãos, esqueçam o sábado até a gente entende. Mas que os próprios cristãos, que dizem ser o seguidor de Jesus, que guardou o sábado e que estabeleceu o sábado na criação, que escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos. Os cristãos que não sigam aquilo que Jesus tenha feito ou faz, muitas vezes incompreensível. Mas, pastor, eu tenho um questionamento. Qual é o dia que a Bíblia diz que aqueles que forem salvos vão guardar lá na nova terra? Resposta vem de Isaías, capítulo 66, verso 22 ao 23. E depois eu quero fazer um comentário só pra gente... Sobre esse aspecto. Isso. Isaías 66, 22 a 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Uma coisa eu não sei como Deus vai marcar o tempo, mas que o sábado será guardado na nova terra, a Bíblia está dizendo, né? E é bom que os amigos ouvintes entendam, nós adventistas, nós só queremos fazer a vontade de Deus. A gente não guarda o sábado para aparecer, para ganhar salvação. A gente só quer obedecer a Deus. E a gente está pregando e ensinando isso aqui porque a gente gostaria que você também tivesse isso no coração. E aqui uma coisa importante, o sábado, Marcel e amigos ouvintes, Fábio e a Priscila, ele foi dado antes do pecado, a gente viu nessa lição, antes do pecado. Todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Moisés, Abraão, Noé, Adão, todos guardaram o sábado. No Novo Testamento nós temos o sábado será guardado na nova terra. A grande pergunta que não quer calar é: será que só agora, só esse povo, essa geração nossa, não deve guardar esse mandamento? Só nós que não devemos guardar? Todos guardarem e vai ser guardado na nova terra. Antes do pecado se guardar o sábado. Pense nisso, isso é muito importante, né? Pastor, eu vou fazer mais uma correçãozinha aqui, assim, não é correção, é um questionamento que uma vez me fizeram. O texto bíblico ele é bem claro, fala que de um sábado ao outro sábado, todos vão se reunir para adorar a Deus. E um dia, conversando sobre esse assunto com um irmão evangélico, ele disse, mas aí o texto é muito claro, de um sábado ao outro, quer dizer, todos os dias. Por que Deus então escreveu de um sábado ao outro se fosse qualquer dia? Ele podia dizer, de um domingo ao outro, de uma segunda ao outro, porque eles alegam, pelo menos foi o questionamento, de que quando Deus fala que é de um sábado ao outro, quer dizer que todos os dias, eu sei que todos os dias nós vamos adorar a Deus, mas terá um dia especial. E a Bíblia aqui é clara, de um sábado ao outro. Eu adoro a Deus todos os dias. Não, mas aí me desculpa, mas se a pessoa falou isso, ela não interpretou a frase aqui. Dá para ver claramente o que fala aqui. Fala de uma festa de lua nova a outra festa de lua nova. Tá falando no sentido de um ano, né? A festa de lua nova a outra. Um mês. Era um mês, né? Mês. E de um sábado
a outro sábado. Ou seja, veja bem. Cada sábado. Né? Veja bem, porque aqui eram as festas onde haviam a adoração. Eles iam na sinagoga para adorar no sábado. Não que você não vá adorar a Deus, mas ninguém fica na igreja, até o pastor que trabalha com isso não fica o dia inteiro na igreja orando, né, pastor? Mas quando que é o momento de adoração seu? No sábado, vamos dizer assim. O sábado é o ápice, né? Eu creio que se falou isso, a pessoa foi maliciosa ou não entendeu o que está escrito aqui, porque está bem claro. Não, mas o que sinceramente ele falou isso. Não, eu entendo, mas talvez não entendeu. Tem um verso que as pessoas usam mal, e esse verso nem existe. Trabalhar todos os dias. Paulo nem fala trabalhar todos os dias. Para não ser pesado ao seu irmão. Mas Paulo nem fala todos os dias, o texto diz trabalhar dia e noite. Esse é o que o texto diz. O texto não diz trabalhar todos os dias. Tem várias, por exemplo, lá Atos 15, que o pessoal coloca que Atos 15 está sendo tratado ali de circuncisão, ritos cerimoniais, os requisitos para os gentios se tornarem judeus, requisitos mínimos, né? E o pessoal já fala, olha, você só precisa fazer isso e isso, já tá bom, você não precisa guardar o sábado. Lá não tá falando de lei. Lá não fala que não pode roubar, então pode roubar agora. Exatamente. Lá não fala que matar, então pode matar. São coisas bem óbvias, bem lógicas. Lá não está tratando de todos os assuntos, nós está tratando de um assunto diferente, né? Mas é muito importante nós pensarmos que o sábado não é guardado para você. O sábado você vai guardar para Deus, para honrar o nome de Deus. O sábado foi dado por causa do homem, para o bem-estar. E é interessante aqui, ó, eu tenho um resuminho aqui, diz assim, Deus descansou no sábado, Gênesis 2, 1-3. Deus abençoou e santificou o dia de sábado. Então você tem ali, ó, em Gênesis, você tem Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Nós temos ali em Lucas 23, 56. Guardaremos o sábado na nova terra. Agora, Marcel, por que o sábado é essencial hoje? Por que seria essencial? Pastor, imagine o senhor nessa correria que nós vivemos. Eu, por exemplo, sou empresário. Eu já acordo domingo de manhã pensando quanto que eu tenho de pagar na cigarra. Mas se tu guardar o sábado, tu não vai perder dinheiro. Fechar tua loja no sábado, não é o dia que mais vende. O sábado deve ser guardado por uma questão muito especial. É um dia especial de comunhão com Deus e crescimento espiritual. Dependência de Deus, confiar nele, né? Que ele cuida dos teus negócios, né? É um dia para mim estar junto com a minha família. É um dia que eu devo descansar do estresse. Sabe, pastor, eu sou adventista do sétimo dia desde berço, né? Então, eu já nasci na religião adventista do sétimo dia e a vida inteira eu guardei o sábado. E eu tenho, junto com meu pai e meus irmãos, nós temos empresa desde 1980. E essas empresas nossas nunca abriram o sábado. Nunca abriram o sábado. E nunca foi pesado para nós o fato da gente não abrir o sábado. Ao contrário, é um dia que a gente esquece todas as nossas atividades do dia a dia, da correria. E quando a gente chega, eu vou dizer assim, porque muitas pessoas não sabem que nós guardamos o sábado de um pôr do sol ao outro pôr do sol, né? Então, quando o sol está se pondo... Quando o sol está se pondo, nós entramos... Na sexta-feira, quando o sol se põe, a gente entra no sábado. E no sábado, quando o sol se põe, a gente entra, então, no primeiro dia da semana. Aí no sábado você não compra, você não vende? Não, é isso? Não compro, não vendo. No sábado eu não faço negócios. No sábado eu tiro para minha comunhão com Deus. No sábado eu tiro para visitar pessoas que estão precisando de ajuda. No sábado eu tiro para estar com a minha família. E esse dia, para mim, ele é um descanso, porque a minha mente, ela esquece todas as outras coisas. Podemos dizer que ele é um anti-estresse, né? É um anti-estresse. É inegociável. Você que está nos ouvindo, experimente, faça esse teste um mês. Procure um mês, todos os sábados, você não cuidar das suas coisas particulares, dos seus negócios. Tira esse dia para a leitura da Bíblia, tira esse dia para estar com a sua família. E depois de um mês você vai me contar o quanto foi benéfico para a sua saúde. Mas não seria a mesma coisa fazer isso com outro dia? Não seria a mesma coisa? Pastor... Agora eu estou fazendo as perguntas tá bom. aqui. Do ponto de vista fisiológico, pode até ser. Só que do ponto de vista espiritual, não. Por quê? Porque Deus diz, guardai os meus sábados.
Deus não diz assim, ó, guardais as minhas segundas, as minhas terças. Não é isso. Eu costumo de fazer uma pergunta, que dia que é o aniversário do Brasil, né? Eu sempre faço essa pergunta. Todo mundo responde, 7 de setembro. Pode ser o dia 15 de novembro? Pode ser o dia 30 de outubro? O Fábio é casado com a Priscila, né? Poderia ser, a esposa dele poderia ser a Maria? Poderia ser, o teu marido poderia ser o João? Gente, Deus especifica, né? Ele dá nome. É até interessante que a sexta-feira na Bíblia tem nome, né? Dia da preparação. É o único dia que tem nome, a sexta-feira, que é o dia da preparação, e o sábado. O resto é o quê? Primeiro dia da semana, segundo dia da semana. Outra coisa que me chama a atenção é que a nossa semana começa com a segunda-feira. Cadê a primeira-feira, né? Interessante, né? E na Bíblia, alguns, pastor, eu comemoro, guardo o sábado para comemorar a ressurreição de Jesus. Tem alguma coisa na Bíblia que fala disso? Não. Mas eu não posso comemorar a ressurreição de Jesus no domingo? O que a Bíblia fala? Comemorar você pode, você não pode santificar esse dia por esta razão. E o que a Bíblia diz para comemorar? Como é que eu comemoro? Está em Romanos capítulo 6, no verso 2 a 4. Você quer comemorar? Tem um jeito, Jesus falou, a Bíblia fala disso. Em Romanos 6 ali, ó. 6? Romanos 6, verso 2 a 4 ali, ó. Quer comemorar? Você pode comemorar. Do jeito certo. Como? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? O que mais? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ok. Então, o batismo é a maneira de comemorar a ressurreição, de participar. O batismo por imersão nas águas, aquele que é sepultado. Você quer comemorar a ressurreição de Jesus? Se batiza. Pastor, mais uma vez estamos chegando ao final do programa. Tava tão bom, o tempo né? já foi, né? Tava bom demais. Mas vou convidar os nossos amigos para, junto conosco, na próxima semana, nós estamos aqui de volta, né, pastor? Com certeza. Aqui nesse mesmo horário. E nós vamos encerrar, então, por hoje. Nós vamos ouvir uma música especial. E na volta o pastor, então, termina. E eu vou deixar só uma pergunta para a gente responder semana que vem, tá, pastor? Nós podemos ignorar este mandamento? Esse mandamento esquecido pode ser ignorado? Nós vamos responder na próxima semana. Amigos, nenhum mandamento deve ser ignorado, né? Muito bem, estamos de volta com o programa Ensino de Jesus para terminar. E só lembrando que a guarda do sábado é uma demonstração de amor a Deus. É fruto de uma experiência pessoal com Ele, é um relacionamento profundo, é tão maravilhoso. No dia que você experimentar obedecer esse mandamento, você vai ver que é algo muda na sua vida. Você vai experimentar uma paz que você nunca viu antes. Nós vemos que o sábado foi dado na criação do mundo, foi guardado por Jesus Cristo, será guardado na nova terra. Não quer você se unir a nós, obedecendo a Deus, guardando todos os mandamentos, inclusive esse, recebendo o sinal de Deus? Eu sei que você quer. Que Deus abençoe você. Comece, experimente, você vai ver que é bom. Quero orar com você, entregando a sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Ore comigo agora. Deus maravilhoso, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor criou um dia especial de comunhão para a família, comunhão contigo, de relacionamentos, anti-estresse, um dia de esperança, um dia de bênção. Entrego esse amigo, essa amiga que ora comigo agora. Um abençoe para que ele possa obedecer, guardar esse mandamento e receber a bênção que já temos experimentado há muitos anos em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amigos ouvintes, o programa Ensino Jesus chega ao final e nós voltaremos na próxima semana. Esse é um oferecimento dos amigos da Igreja Adventista para você. E nós nos despedimos assim. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto, o seu rosto, e te dê a paz. Um grande abraço, até a próxima semana. Amém.